Tropa, quanto o vice na Copa do Brasil recebe? Vamos lá, João. Aqueles que forem à final da Copa do Brasil já terão garantidos pelo menos 33 milhões de reais. Por quê? Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. 33 milhões de reais. Já o campeão em bolsa, 77 milhões de reais. É isso que está valendo as partidas de domingo. O Corinthians recebe o Cruzeiro, tendo vencido por 1-0 na ida. O Fluminense recebe o Vasco, tendo perdido na ida por 2-1. Beleza? Então, se der o que aconteceu nos primeiros jogos, se der Vasco e Corinthians, já dá para dizer que um dos dois tem 33 milhões de reais, o outro tem 77 milhões e também vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí, antes de passar para a próxima pergunta, deixa eu só trazer uma atualização. A CBF pretende estrear em 2026 classificação para a Libertadores para o campeão e para o vice da Copa do Brasil. A ideia é diminuir uma vaga no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, até o 8º colocado tem chance de ir, e aumentar uma vaga na Copa do Brasil. Então, campeão e vice terão vaga na Libertadores da América a partir de 2026. O campeão, certamente, na fase de grupos, o vice, talvez, na fase de grupos, ainda não está definido se ele vai para a fase de grupos ou para pré-Libertadores, tá? Tinha mandado mensagem para uma pessoa do Corinthians para perguntar se a proposta da Arábia Saudita pelo Guinegão de 20 milhões de dólares. Essa pessoa falou, Nicola, não há papel timbrado preto no branco, mas é o boato que está rolando. E essa pessoa até brincou, se confirmar, eu levo no aeroporto. Eu falei, eu também levo, porque se levaria, eu não sou corintiano, mas eu levaria também, porque, cara, o Guinegão, a impressão que eu tenho é de que é alguém que está vivendo o auge e que daqui a pouquinho esse moral todo vai desaparecer, tá bom? Boa noite, Nicola. Corinthians tem chance de perder Breno Bidon no começo do ano? Sobre Breno Bidon, o Corinthians precisa vender um jogador na próxima janela de transferências, até para colocar dinheiro em caixa, até para acelerar o fluxo de caixa, enfim. Eu vejo algumas possibilidades. O Guinegão, o Yuri Alberto, o Hugo Souza e o Breno Bidon. São os 4 atletas que podem garantir boa venda, tá? Não há uma confirmação de que já há proposta oficial da Arábia Saudita por 20 milhões de dólares. Se chegar, a impressão é de que vendem no ato. O Yuri Alberto está na mira da Roma, mas é um namoro muito antigo, não sei se vai virar proposta. E aí tem um time da Inglaterra e outro time da Itália que monitoram bem de perto o Hugo Souza. Um deles é o Milan, né? Milan, se não conseguir renovar o contrato com o Manhã, vai tentar a contratação do goleiro do Corinthians e da seleção brasileira. Antes de colocar essa pergunta, trazer uma atualização sobre Maicon. Estamos conduzindo o assunto com uma boa perspectiva de permanência. Restam apenas alguns pontos para alinharmos. Em breve teremos um posicionamento final. O Maicon está muito focado para esses últimos jogos. Então, informação importante para o torcedor do Corinthians, vou repetir. Estamos conduzindo o assunto com uma boa perspectiva de permanência. Restam alguns pontos para alinharmos, tá? Então, tudo se encaminha para que o Maicon permaneça no Corinthians por empréstimo para a próxima temporada. Mais uma informação exclusiva do programa do Nicola. Estaremos todos os dias aqui. Boa noite, Nicola. Como é que está a situação da patrocinadora do Timão? Tem novidades? Tem sim, bora atualizar esse tema. Corinthians tem contrato longo, até 2027, com a Esportes da Sorte. 103 milhões de reais por ano. Por conta do acordo entre Flamengo e Betano, que elevou o patamar dos patrocínios master no Brasil, o Flamengo fechou por 268 milhões de reais por ano, o Corinthians passou a buscar no mercado alguém que pagasse 200 milhões de reais. Não encontrou, mas tem uma oferta em mãos da Esportes da Sorte de 150 milhões de reais por ano fixos, mais 50 milhões de reais em bônus. Apareceu uma outra empresa chamada Responsa Game, que quer fazer uma bet para o Corinthians, talvez a Bet Timão, alguma coisa nesse sentido. A Timão Bet, enfim, o nome não está definido. Mas essa empresa se dispôs a pagar 180 milhões de reais por ano, tá? E 180 milhões de reais por ano, e o Transfer Ban do Corinthians. O que significa o Transfer Ban do Corinthians? Eles assumiriam a responsabilidade da quitação de 85 milhões de reais que o Corinthians deve. Essa dívida, vocês sabem, se deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres e mais 44 milhões de reais da dívida com Matias Rojas, tá? Então, o Corinthians está muito em dúvida. Pega 150 milhões de reais de uma parceira confiável, que tem pago absolutamente em dia, que tem sido ponta firme,
ou pega 180 milhões de reais, são 30 milhões de reais a mais por ano, além dessa ajuda com o Transferban, de uma empresa com pouco lastro. O Corinthians não tem convicção de que se trata de uma empresa capaz de sustentar esse contrato por 3 anos. Então esse é o grande ponto, e o Stabile, ele é muito preocupado com essa condição de assinar contratos perenes, de assinar contratos que depois não vão causar problemas ao clube, tá? Até porque o Corinthians tem um histórico bem complicado com patrocínios, primeiro da Taunsa, que prometeu 18 milhões, não pagou absolutamente nada, e depois da Vaidbet, embora a culpa na Vaidbet tenha sido do próprio Corinthians. Uma novidade sobre o Transferban no Corinthians, saídas e chegadas. A principal novidade sobre o Transferban no Corinthians foi publicada pelo Samir Carvalho. O Samir conta que o Corinthians tem em mãos uma proposta de uma casa de apostas que pretende transformar, ela pretende fechar um acordo com o Corinthians para criar a própria casa de apostas do Corinthians, talvez, por exemplo, uma Timão Bet. E essa casa estava disposta a fazer com que, se o Corinthians aceitasse o acordo, ela assumiria a responsabilidade do pagamento do Transferban, que hoje é de 85 milhões de reais. Se não acontecer, o Corinthians vai buscar no mercado com antecipação de recebíveis, dinheiro para fazer a quitação desses 85 milhões. O que são antecipação de recebíveis, Nicola? O Corinthians tem, por exemplo, dinheiro a receber da Nike no ano que vem, da LFU, da patrocinadora Master. Você vai no banco e antecipa esses recebíveis, o banco fica com uma taxa, tá bom? Alvo número 1 do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para 2026, o técnico Tite tem proposta oficial de um clube da Série A. O Internacional, que escapou do rebaixamento na última rodada, com Abel Braga como treinador interino, fez uma oferta e espera por uma resposta do Tite até a próxima segunda-feira. De acordo com dirigentes colorados, a oferta é tão boa que se iguala, por exemplo, a que ele tem do Besiktas, clube turco, que pretende contar com o trabalho do ex-treinador da seleção brasileira a partir de 1º de janeiro. Corinthians se vê de mãos atadas nesse momento, em meio à disputa da semifinal da Copa do Brasil, com vitória no jogo de ida contra o Cruzeiro em Minas Gerais por 1-0. Já havia contado para vocês que o Dorival Júnior só fica para 2026, quando ele ainda tem mais um ano de contrato, se for campeão da Copa do Brasil, qualquer outro resultado, e o Dorival será demitido. O plano A, B e C é do Tite, mas para isso o Tite precisaria estar desempregado. Resta saber se Tite vai aguardar até o fim da Copa do Brasil. A única chance dessa solução ser alcançada de maneira mais rápida seria a eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Ele enfrenta o Cruzeiro no jogo de volta na Neoquímica Arena nesse domingo. Mas tenho certeza que nenhum dirigente do Corinthians, nem seus torcedores, gostariam da queda precoce no torneio de mata-mata. Renovação do patrocínio Master e venda dos name rights da Arena não são as únicas missões do departamento de marketing do Corinthians. Pessoal comandado por Vinícius Manfredi também negocia e busca no mercado novos 4 parceiros para o uniforme do Timão. Tudo porque os contratos com Elétrica Área, Frimeza, Easy Seguros e Unicesumar se encerram em 31 de dezembro. E até agora não há nenhuma confirmação desses parceiros sobre a extensão do vínculo. Importante registrar que o Corinthians havia estimado uma arrecadação com publicidade em 2025 de 211 milhões de reais, mas só conseguiu 174 milhões de reais. A gente está falando de uma perda de quase 40 milhões de reais. Para a próxima temporada, a projeção orçamentária do Corinthians exige uma capacidade de arrecadação com publicidade ainda maior. Ela deve ter um belo empurrãozinho com a renovação de contrato do patrocínio Master. Já contei para vocês que Corinthians e Esportes da Sorte negociam para que o novo contrato tenha 150 milhões de reais. Esse valor é fixo e pode alcançar até 200 milhões em caso de metas relacionadas a títulos. Mas o Corinthians também vai precisar melhorar os valores de outros patrocínios espalhados pelo uniforme. Tudo isso faz parte de uma necessidade de aumento das receitas e diminuição das despesas. Até por isso também já contei para vocês que o Timão vai precisar reduzir em 5 milhões de reais sua folha salarial no departamento de futebol. Há a impressão, o estudo, a ideia de demitir cerca de 200 funcionários do Parque São Jorge. O Corinthians tem hoje o incrível número de 1.200 funcionários associados ao clube. Esse número inclui jogadores de base, jogadores profissionais e também todo o contingente de pessoas que trabalham no Parque São Jorge. O que você pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.
Hora de outra informação exclusiva. O Corinthians prevê um prejuízo de 50 milhões de reais com o seu clube social e outros esportes na temporada de 2025. O número é trágico. Diante de um cenário de enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês que o Corinthians projeta um prejuízo total de 272 milhões de reais em 2025. 50 milhões vem exatamente do clube social e outros esportes, como por exemplo o basquete. É por isso que você já leu recentemente que o Corinthians vai encerrar as atividades do basquete, vai diminuir consideravelmente os gastos com a natação, que sempre foi muito tradicional no Corinthians. A ideia é enxugar custos e parar de gastar dinheiro com coisas que não têm dado retorno. Sobre o clube social, importante registrar que, enquanto presidente, o Augusto Melo baixou muito o valor do título para que a pessoa se tornasse sócia do clube e também as mensalidades. Isso ajuda a explicar o porquê de um prejuízo de 50 milhões de reais com o próprio clube. Contribuição dos sócios foi em 2024 de 27 milhões de reais, em 2025 de 30 milhões de reais. Nada que cobrisse todos os gastos do dia a dia com toda essa estrutura. Até por isso, para 2026, Corinthians estima a necessidade de arrecadar com a contribuição dos sócios 35 milhões de reais. Dá para imaginar aumento das mensalidades e também um aumento bastante significativo para a entrada de novos sócios. Já havia contado para vocês que as reduções vão acontecer em todos os departamentos, incluindo no futebol profissional, que vai precisar diminuir sua folha salarial em 5 milhões de reais por mês. Hoje, os gastos com jogadores, comissão técnica e também impostos geram na casa dos 33 milhões de reais. O Timão vai precisar reduzir para algo na casa dos 28 milhões. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.